Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Aqui é o intercessor Wellington Lucena, mais uma vez, trazendo um vídeo de edificação espiritual para a minha vida e para a vida também de todos aqueles que ouvem. Meus amados, estou feliz mais uma vez de poder compartilhar com vocês o ensinamento da Palavra de Deus. Hoje o Senhor me tocou para falar sobre livramentos. Mas antes eu quero dizer a vocês, aquelas pessoas que já entraram em contato comigo, que me pediram oração através para interceder pela vida suas, eu já estou fazendo isso. Alguns irmãos, inclusive de outros países, pessoas que moram lá em Moçambique, no continente africano, e outras pessoas que estão em outros estados aqui do Brasil me pediram oração. Já tem um tempo que eu estou orando pela vida de vocês, inclusive eu estou recebendo muita retaliação espiritual. Mas eu não posso reclamar porque o meu chamado é esse, então eu tenho que obedecer ao meu Deus. Jesus me capacitou nessa área de intercessão, de batalha espiritual. Então eu vou fazer o quê, né? O socorro vem do Senhor. Eu sou apenas um instrumento de Deus para fazer a vontade dele e fazer a obra do Senhor. E fazer também com ousadia o combate a qual me foi confiado. Por quê? Porque Deus não chama covardes. Se Deus me selecionou e me outorgou essa função, é porque Ele viu em mim algum benefício, alguma qualidade para que eu me tornasse um soldado valente. Igual eu falei com os irmãos, a retaliação do inferno vem. Eu já percebi nessa semana, algumas pessoas foram usadas por Satanás, inclusive destruíram até o jardim que eu tinha plantado em frente à minha empresa, a Lavanderia Primordial. Mas, como se diz, né? Deus está no controle de tudo, Ele sabe de tudo, sabe quem foi, e eu deixo nas mãos do Senhor para que Ele venha fazer justiça por mim. A própria palavra diz, né, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu creio que se você planta o mal, você vai colher o mal. Pelo menos a lei de colheita e semeadura é esta. Se você planta o bem, você colhe o bem. Mas se você planta o mal, infelizmente você vai colher o mal. Ninguém fica isento dessa lei. Isso é uma importante lei espiritual, a qual eu creio e a qual eu acredito. Né? Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, colhe o mal. Então tem muitas pessoas que às vezes reclamam e falam: mas por que na minha vida tudo dá errado? Aí vem a pergunta e a reflexão: será que você tem plantado coisas boas? Será que você tem prejudicado algumas pessoas? Porque igual eu falo, tudo que você faz, independente de bom ou ruim, você vai colher. Se você tem prejudicado pessoas, perseguido, maltratado, principalmente pessoas que são profetas de Deus, você pode ter certeza que coisa boa não vem para a sua vida, não. A palavra de Deus nos diz, né? Ai daquele que mexe com os meus ungidos. Porque uma coisa é você mexer com uma pessoa que não tem nenhum compromisso com Deus, pessoas que vivem a vida de qualquer maneira, ou seja, os ímpios, porque a palavra de Deus nomeia essas pessoas que não têm nenhum compromisso de Deus com ímpios, injustos, pessoas que estão mortas na fé. Agora, as pessoas que assumiram o compromisso de Deus com o Senhor Jesus, que o aceitou como o único suficiente salvador da vida dela, pessoas que sacrificam a vida a Ele, vocês podem ter certeza que essas pessoas são comparadas a ungidos do Senhor, as meninas do óleo de Deus, que fazem parte da noiva de Jesus Cristo, que é a igreja. E um conselho que eu te dou: não mexa com crente, principalmente se tiver com a vida com altar. Eu falo com toda convicção, mexer com crente é pior do que mexer com macumbeiro. Porque tem gente que tem medo de macumbeiro. Agora eu falo uma coisa: não mexa com crente que tem vida no altar, porque eu falo que é pior. Ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo, horrenda é a coisa cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Principalmente aquelas pessoas que estão consagrando a vida, pagando o preço de oração, às vezes nem dorme. Porque eu falo de mim e outras pessoas que eu conheço que são verdadeiramente convertidas. Essas pessoas, Deus tem um zelo tão grande, porque nós que servimos a Deus de verdade, nós sacrificamos a nossa vida ao Senhor. Às vezes nós acordamos de madrugada, Deus tira nosso sono para que a gente venha orar e interceder por vidas.
Então o mundo espiritual, ele não é brincadeira. Ele não é brincadeira, e um conselho que eu dou. Tem gente que fala, já me chamaram de louco, já me chamaram de todas as coisas. Eu não importo, porque a própria palavra de Deus nos diz lá em Coríntios, né? Que nós que fazemos a vontade de Deus, nós somos comparados a loucos, né? Porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perecem, para aqueles que não têm a visão espiritual aberta. Mas, quem sabe um dia, não vou me aprofundar tanto, você pode até se arrepender de não ter a sua visão espiritual aberta, e quando se chegar lá do outro lado, depois da morte, falar, meu Deus, me dá outra chance. Por que eu não abri meus olhos antes? Porque a minha visão não foi aberta? Aí Deus vai te revelar. Porque é assim que a palavra nos diz. Muitos estão brincando, muitos não dão crédito à palavra de Deus, principalmente agora, né, que está em vida. Mas eu te digo que depois da morte, muitos irão se arrepender e vão falar, Senhor, por que eu estou neste lugar? Aí Deus vai falar, porque lá na terra, quando você estava em vida, eu mandei profetas, mandei pessoas para te falarem, levarem a palavra até você, e você não deu crédito, você não deu atenção, inclusive zombou daqueles que tentaram te evangelizar, daqueles que tentaram falar do amor do meu filho que morreu na cruz, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas enfim, eu espero que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de cada pessoa, porque como a palavra nos diz, a obrigação de quem conhece a Jesus é pregar. Agora, quem convence é o Espírito Santo. O servo de Deus, ele prega, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes que penetra no profundo da alma, na medula da alma, e quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então não cabe a mim convencer, cabe a mim a pregar a palavra de Deus. Meus amados, o Senhor me tocou para que eu viesse falar sobre livramentos. Então, o texto áureo que eu vou falar para você se encontra no Salmo 34, no versículo 17. Tem até um marca-texto aqui. No Salmo 34, versículo 17, nos diz, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Nós que fazemos a vontade de Senhor somos comparados a justos. Então, toda vez que na palavra de Deus fala sobre justos, são pessoas que foram salvas por Jesus Cristo e fazem a vontade dele. Então, os justos clamam ao Senhor e ele os ouve e os livra de todas as suas angústias. Meus queridos, quem é que nunca passou por um livramento de Deus? Eu creio que todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que ainda estão no mundo, ainda estão fazendo a vontade da carne, do diabo, aquelas pessoas que não foram alcançadas por Jesus. Então, todos nós já recebemos livramento da parte de Deus. Por quê? Porque Deus é amoroso. A própria palavra nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. O justo, nós sabemos que Deus guarda todos aqueles que fazem a vontade dele. Então, os justos são guardados por Deus e são protegidos pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, os ímpios não. Os ímpios estão a sofrer qualquer perigo, a sofrer qualquer perseguição e armadilha nas mãos de Satanás, porque são pessoas vulneráveis. Então, todos nós recebemos livramentos. Deus, quando Ele quer livrar algo de nossa vida, Ele nos avisa, Ele nos dá o escape, Ele nos avisa. O Senhor pode usar pessoas, profetas, o Senhor pode, através do sonho, também te falar sobre o livramento, e o Senhor também pode falar com você de forma audível. Pode falar com você de forma audível. Eu falo porque Deus já me falou, o Espírito Santo já falou comigo, em minha mente, dos livramentos que Ele já me concedeu. Principalmente depois que eu saí do mundo, que eu voltei para a presença do Senhor. Então Deus livra todos aqueles, principalmente aqueles que têm obra, aquelas pessoas que Deus tem obra na vida delas. Vocês podem ter certeza que vocês receberão o livramento da parte do Senhor. Isto é, principalmente se tiver alguém intercedendo por vocês. Porque o que é que Deus faz? Se Deus tem obra na vida de uma pessoa,
ou essa pessoa ela ainda não se converteu, ou ela já esteve na presença do Senhor e se desviou, você pode ter certeza que Deus vai guardar a sua vida. E Deus vai usar intercessores, escutem bem, Deus usa intercessores para que paguem um preço de oração pela vida de vocês, para que o livramento venha, a proteção do Senhor Jeová esteja sobre a vida de cada um. Então, o que vai acontecer? Você está no mundo, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a vontade da carne, e muitas das vezes você recebe livramentos do Senhor, você escapa. Vou dizer que o livramento é uma escapatória que Deus concede à vida de uma pessoa, a qual naquele momento você não entende, mas lá na frente Deus vai te mostrar. Então o livramento é o quê? Eu posso dizer que é uma escapatória. Você está passando por algo, ou você se envolve com alguém que muitas das vezes você percebe que aquilo não vai adiante, ou aquilo que você está almejando na sua mente, você percebe que está ocorrendo um entravamento, ou seja, não está indo adiante aquilo que você planejava. Às vezes você planejava namorar alguém, às vezes você planejava ir embora, você planejava em sua mente fazer algo que não estava dando certo. Aí você às vezes até reclama e murmura, fala: meu Deus, por que isso não está dando certo? Porque o meu envolvimento com aquela pessoa não está indo adiante. Mas eu falo para você que é um livramento da parte de Deus, e você pode ter certeza que se você não está entendendo agora, lá na frente Deus vai te mostrar, porque é assim que Deus faz. Eu falo porque Deus fez assim comigo e com outras pessoas que eu já vi. Pessoas que naquele momento houve um bloqueio, houve um entravamento dela querer uma coisa, dela almejar algo, e essa pessoa fazer de tudo para buscar aquele planejamento, e parece que tudo não deu certo. Aí a pessoa fica até triste, mas lá na frente você pode ter certeza que foi um livramento da parte de Deus. Vou ler outra passagem bíblica aqui também que fala. Vamos agora no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12 nos diz assim. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Olha que forte. Então tem pessoas que aos olhos dela, ela acha que aquele caminho é perfeito, mas a própria palavra de Deus nos diz, que são caminhos de morte. Eu falo porque já aconteceu comigo. Eu ir por um caminho, eu segui por aquele caminho que na minha cabeça eu achando que era o correto, e quando chegar no meio do caminho ou quase no final, eu vi o buraco, eu vi a armadilha que o diabo estava armando para mim, um laço de Satanás. Aí Deus foi lá e na hora, antes de chegar no barranco, Deus falou: opa, volta, para aí agora, vou fechar essa cova, vou fechar esse laço do diabo, porque essa é a armadilha do inimigo, que isso aí é cilada de morte. Para agora. Aí que você tem que ter sensibilidade para escutar a voz do Espírito Santo. Aí que você tem que ter discernimento para escutar a voz de Deus falando com você. Porque se você seguir adiante, meu filho ou minha filha, pode ter certeza, meu irmão, que vai ser caminho de morte, vai ser laço do diabo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes até por permissão de Deus, o Senhor nos concede que a gente siga um caminho, mesmo Deus sabendo que é um caminho de morte, é um laço do diabo. Você segue por aquele caminho, tá indo. Quando você está prestes a cair no abismo, no buraco, que é aquela armadilha do diabo, para tragar a sua vida, Deus vai lá e coloca a barreira e fala: opa, percebeu agora que isso aí era um caminho de morte? Volta agora, recua, dá meia volta. E é tanto que eu vou confirmar para vocês esta outra palavra. Como é que Deus ele é tão amoroso conosco, o cuidado de Deus com a nossa vida. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8, nos diz assim: Deus falando: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus amados, a melhor coisa é obedecer a palavra de Deus, obedecer ao Senhor e deixar que Ele venha guiar os nossos caminhos, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Às vezes, por questão mesmo de nos achar superiores, por questão de arrogância, altivez, achamos que sabemos o que é certo para nós, mas eu te digo que quem sabe o que é melhor para nós é Deus, é o Senhor Jesus. Confie, coloque a sua vida nos pés do Senhor Jesus Cristo, deixe que Ele governe a sua vida, que Ele fará o melhor para você. Não pense que você tem o conhecimento ou a ciência necessária para saber e achar que você tem o melhor planejamento para a sua vida, não. Quem sabe o que é melhor para você é Deus. Não se acha uma pessoa prepotente de achar que você sabe tudo, que você conhece tudo da vida, achando que os seus achismos ou os seus planejamentos vai te indicar o caminho melhor. Não. Quem sabe o que é melhor para você, para mim, para qualquer outra pessoa é Deus, porque Ele é o ser perfeito, é o Pai Celestial. Em Deus há luz, a bondade, o amor perfeito. Deus não falha, Deus não erra, Deus é perfeito. Ele sabe o que há em nós e o que nós precisamos para que venhamos a alcançar o êxito e o caminho perfeito da salvação, para que a morte espiritual fuja de nós. Então esta é a palavra abençoada. Eu creio que Deus, a partir de hoje, irá dar mais livramentos para você e que você tenha os olhos abertos para agradecer principalmente a Deus, porque Deus te livrou. Você pode ter certeza, e se você colocar a consciência a mente para processar de coisas que aconteceram na vida, tenha certeza que houve livramentos do Senhor e Ele irá te mostrar. Então seja mais grato a Deus, meu querido. Seja mais grato a Deus, meu irmão, minha irmã, porque Deus tem livrado você, tem me livrado, tem livrado a todos nós que confiamos nele. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração, que você fique na dispensação e na mente ligada ao Senhor. Eu espero que você seja mais sensível espiritualmente para escutar aquela voz que, como se diz, é o sexto sentido. Escute aquela voz mansa, aquela voz suave, porque é Deus falando com você. Eu deixo essa palavra abençoada aqui. Vou fazer um apelo para que você curta meus vídeos, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Intercessor Wellington Lucena. Deixo a paz do Senhor Jesus Cristo para você e que vocês tenham uma ótima noite e um bom início de semana. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha alcançar a todos. Eu deixo uma saudação maravilhosa para vocês nesse restinho de noite. Que todos tenham uma boa noite. Amém.